Falo em 6 de junho, pois esse negócio aí, essa operação da Polícia Federal, que pegou esse monte de rolo com aqueles kits de robótica, eles revelam mais do que tem revelado, né? Que é o chamado mais do mesmo, né? Então eu prefiro não tratar desse negócio, pegaram não sei quanto no cofre do fulano, Beltrano, isso não é essa a questão. Observe que o principal envolvido nessa história, que seria, foi provado que é assessor do Lira, tem uma condição muito particular. O cara, ele é o presidente de um partido político nas Alagoas. O tal de Cavalcante preside o União Brasil nas Alagoas. Agora vocês observaram que ele ocupava um cargo no Partido Progressista, no Congresso Nacional. Interessantíssimo isso, né? É como se o cara fosse do PT, mas tivesse uma nomeação pelo, bota lá, PDT. Um presidente de partido. Tu pega um presidente do PT e nomeia o cara num cargo de confiança do PDT, do PSB, do PCdoB. Mas o que é isso? Esta é a amostra cabal que a institucionalidade brasileira ela é tão apodrecida, que nem mesmo este tipo de cautela os caras tomam. Sabe? O cara é presidente de um partido político e é nomeado por outro partido político. Moral da história é o coronelismo que ainda viceja no Brasil. A institucionalidade brasileira é totalmente apodrecida, especialmente no mundo da representação política. É por isso que a gente tem que entender certas coisas. O Rio Grande do Sul, o mais politizado dos estados brasileiros, segundo os gaúchos, elege Bibo Nunes, elege Giovanni Cherini, Tenente Coronel Zucco, Onyx Lorenzoni, agora não, porque foi candidato a governador. Para o Senado, Mourão. Então, essas pessoas todas foram eleitas legitimamente pelo povo. Portanto, a institucionalidade brasileira representa exatamente este povo. Esta disfunção. Aí o cara vem, faz um discurso pró-cloroquina, que é uma agressão à racionalidade mínima, e tudo bem. O povo não consegue enxergar isso. Então, eu pego esse episódio do Lira, claro que as teorias conspiratórias todas vêm a milhão e não resistem à mínima racionalidade, né? Como é que tu movimenta 200 policiais da noite para o dia porque eu quero me vingar do Lira? Isso não existe. Mas as redes sociais é um negócio extraordinário, né? Como essas coisas se criam. E o que é o pior? Isto forma um estamento cultural que é muito difícil de desconstituir. Ah, isso está acontecendo agora? Não. Vejam, na época do caso Dreyfus, na França. Os dois maiores jornais, cada um assumiu um lado, buenas. E está feita a guerra de versões. Esse fanatismo, essa coisa horrorosa que toma conta dos estados teocráticos. Né? Lá no Oriente Médio, não é o Talibã, aquela outra lá, pegou, tomou conta de uma área do Oriente Médio, mandou explodir as estátuas de 3.000 anos, 2.000 anos. Por quê? Porque assim como a Inquisição, o herege tinha que ir para a fogueira. E tudo isso é o quê? Cultura. É um caldo cultural que se constitui. Então as coisas relevantes, que são aquelas que podem perdurar por anos e anos e anos a fio, elas acabam se perdendo. Então a gente discute que a Terra é plana, né? A gente não, eles discutem, eles pegam o GPS para sair de um lugar para o outro, mas dizem que a Terra é plana, etc. Né?
a Damares vê Jesus na goiabeira, o tio da Damares tem um avião lá que carrega toneladas de maconha. Mas não, isso não é problema. Isso começa a ser as tais manobras diversionistas que sustentam essa coisa que a gente acabou de ver. O cara é presidente de um partido político, mas é nomeado por outro partido político, cuja esposa assessorava o presidente da Câmara e ele mesmo assessorou o presidente da Câmara, que é do PP, sendo ele presidente do União Brasil. O que isso significa? Isso significa o que a gente vê no Congresso Nacional. O Lula ontem vetou aquela barbaridade que iam fazer com a Mata Atlântica. Mas aonde isso passou? Câmara dos Deputados. Essa é a institucionalidade que termina com a tessitura social brasileira. E como é que ela caminha? A partir desses diversionismos, conspiracionismos, lacrações. E só para não dizer que eu não disse, eu tenho lido coisas que vêm de gente que é da, aspas, esquerda. Cara, que fazem exatamente a mesma coisa que esses caras. Meu, não dá. Não dá. Eu não posso combater gente que eu digo que não presta, não prestando. É simples assim. E tem. Ou como tem. Coisas para pensar. A cada dia temos muitas coisas para pensar. Mas por que não pensamos? Porque vivemos de lacrações. Vivemos de superficialidade. A profundidade de determinados teóricos, da esquerda inclusive, são capazes de chegar na canela de uma formiga. Vida que segue.